dinheiro, a gente está gastando tempo de polícia e não está produzindo resultados. Então, a única coisa que eu enfim, defendo é que a gente pense com racionalidade. Cara, bora debater. Não precisa concordar comigo não, cara, mas não está funcionando. Só que sem medo. Não adianta a gente debater, tipo, não posso falar sobre esse assunto. Porque a gente não sai do lugar. Bom, a gente conversando com o Eduardo Bolsonaro sobre essas paradas aí, ele disse que a principal razão para ele ser... Não sei se era a principal razão, mas uma das razões para ele ser contra, tipo, legalização ou descriminalização era que ia botar na rua um monte de gente, porque o cara não pode ficar preso por conta dessa parada de um crime que nem existe mais. Abolição crime. E aí ele falou também que... Mas aí a questão é... Olha, eu sou contra a descriminalização porque vai botar na rua pessoas. Então você é contra a descriminalização porque você é contra que essas pessoas fiquem na rua, ponto. Porque se você acha que o crime não deveria existir, não te interessa o pretérito. E aí vem o que ele falou depois. O que ele falou depois é o seguinte, muito mais... Por exemplo, às vezes a gente pega... Não tô falando que eu concordo, beleza? Tô relatando. Claro. Ele disse que às vezes a gente pega um cara que cometeu outros crimes e a gente consegue prender ele porque ele tava com droga. E aí a gente consegue botar ele na cadeia. Então, às Caralho, mas... Não, desculpa, o cara tá falando, o Estado é ineficiente e não consegue fazer o que a gente tem que fazer, então a gente precisa dar um jeitinho, um jeitinho que a gente... Cara, pô, mas aí desculpa, gente. A falha do argumento tá nele mesmo, nos dois. Sim. Não faz nenhum sentido. Então, mas aí a gente foi conversando sobre isso um tempo e não avançamos. Mas... Que bom. É que não vai mudar a ideia do Eduardo Bolsonaro sobre drogas ao vivo num programa, né? Mas é importante a gente poder debater para as pessoas que estão escutando. Eu acho. Eduardo, talvez eu tenha falado merda, mas é isso que eu me lembro. Mas é muito complexo o assunto, né, cara? O foda é a galera, tipo, jogar qualquer coisa de orelhada sem estudar a fundo, porque é um assunto delicado demais, né? Mexe com a vida das pessoas. E outra, você não precisa dar um passo gigante. Eu aceito pequenos passos. Primeiro é uma coisa. Você não precisa... e você não precisa descriminalizar. A gente não conseguiu ainda nem julgar o recurso que está no Supremo para descriminalizar a conduta de porte para uso pessoal. Então tem muito a percorrer. E aí, se a gente vai falando de mercado de cannabis agora, um mercado que se apresenta como muito promissor. Vocês estavam falando de investimento em poupança. A gente está falando dessa corrida, o green, né? Que é a corrida por esse tipo de mercado. E a gente vai ficar para trás de novo. E o Brasil é um lugar excelente para produzir esse tipo de Pô, coisa. aqui tem sol pra caralho, né? Eu nem conheço tantos dados de, enfim, como seria sol. A produção aqui. Mas de qualquer maneira... Não, a gente tem muito chão e essa porra nasce em qualquer lugar. Assim, eu nem fumo maconha. Mas eu acho uma burrice fodida várias coisas, sabe? Esse lance aí do... Primeiro que assim, todo esse lance de proibir maconha tem a ver com encarcerar os caras mesmo, né? Não tem muito a ver com... trouxe aqui o livro do Henrique Carneiro, Drogas, a História do Proibicionismo. Posso indicar um podcast? Claro. Tem um podcast dele na Ilustríssima, uma conversa Ilustríssima da Folha de São Paulo, bem legal. Ele explica as origens do proibicionismo e por que era uma lei direcionada para uma tentativa de criminalizar grupos. E aí a substância foi o meio que eles encontraram. Total. Sim. Então, é um livro... Não, pra mim essa discussão é uma discussão que devia ser um DAN. Pelo simples... Um DAN, uma obviedade, uma conclusão óbvia de se chegar... Pelo primeiro... Toda vez ele mete. Não, mas eu acho bom o DAN, que eu pensei que poderia ser um vocabulário de game. Não, pelo próprio argumento que você trouxe. Tipo, o consumo de drogas nunca esteve tão difuso. Então... E aí? É óbvio que não tá dando certo. Se o objetivo da guerra contra as drogas era inibir o consumo... Errou! E aí? A partir do momento que a gente tem essa constatação óbvia, não devia ser devia ser tipo... Vamos repensar. Cara, mas a questão é que viram tem vários debates interditados, né? Sobre os quais a gente não consegue falar. E é isso. E aí a gente fica empacado. Porque se a gente não conseguir falar, a gente vai permanecer empacado. É verdade. E porra... Tu que é DJ lá, deve ver os amigos diretão, né? Curtindo uma paradinha. Bastante, cara. Enfim, na então, noite... não parece estar muito proibido ali, né? Então, com todo respeito aí os amigos que curtem. A parada é essa, que a gente acabou de falar aqui. A proibição é uma proibição meio que para inglês ver, né? As drogas são proibidas, mas qualquer pessoa sei lá,
no WhatsApp ou qualquer coisa, um segundo o cara arruma o que ele quiser. Então, Cara, um segundo. é uma proibição que não funciona. Na real, É minha simbólico, leitura. e aí Então, se você pensar quem é que sofre com essa proibição, você vai entender por que ela existe. É verdade. E o que eu É acho simbólico em determinados lugares. Em Mas outros lugares é bem concreto.